A mais uma live de comunicação e oratória. Você que tem medo de falar em público, trava na hora de se comunicar, não consegue se expressar com confiança, essa live é para você. Estamos aqui agora ao vivo, galera. Vamos trazendo a pergunta de vocês. Qual a sua dificuldade para falar em público? Por que que você treme para se comunicar? Você tem medo? Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar? Tem medo de ligar a câmera aqui para conversar com as pessoas, falar com as pessoas? Me diz aqui, traz qual é o seu medo, a sua preocupação. Pergunta e falando aí comigo. Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação e há muitos anos eu ajudo diversos profissionais a falarem bem em público, se comunicar com confiança. E claro, falar com confiança e falar em público não tem nada a ver com você ficar falando difícil. Tem gente que acha que para falar bem em público precisa falar difícil. E não precisa. Você só precisa ter clareza da sua mensagem, com quem você quer falar e passar a sua mensagem para essas pessoas. Você não precisa ser o chato, sabe? O chato do ambiente em que você quer parecer de inteligentão. Tem gente que quer ficar pagando de inteligentão nos lugares. Ah, eu sou inteligente, eu falo muito bem, eu falo difícil, você só vai afastar as pessoas. Para com isso. Isso daí é ego. Comunicadores de verdade, eles falam de maneira simples, para alcançar as pessoas de maneira simples. E comunicar é tornar comum. O nome da palavra comunicar, ele vem de comunicare, que é tornar comum a sua mensagem. Então, quanto mais difícil você fala, pior é para você. E claro, se você também não consegue falar bem em público por causa da sua timidez, do seu nervosismo, a sua dificuldade por medo do julgamento, isso também te atrapalha de se comunicar bem. Você não consegue falar bem em público por causa disso. Perfeccionismo. Tem muita gente que é perfeccionista demais. A pessoa vai falar em público e é perfeccionista. Isso te atrapalha de falar em público. E perfeccionismo, galera, tem muito a ver com o ego, viu? Ah, eu quero falar perfeito, eu não quero que as pessoas observem meus erros, eu quero falar de maneira perfeita aqui diante das pessoas. Isso é ego. Toma cuidado com isso. Quanto maior é seu ego, menor é sua mensagem. Quanto maior é a sua mensagem, menor é o seu ego. Sempre vai ser esse jogo aqui. E toda vez que o meu ego é muito grande, a minha mensagem fica lá embaixo. É por isso que eu fico focando em mim, na minha imagem, na minha voz, na minha aparência, o jeito que eu estou falando. A concentração é essa. Agora, quando a sua mensagem ela é maior que você, sabe qual é a sua maior preocupação? O benefício dos outros. Beneficiar outras pessoas. E é isso que eu quero de vocês. Quando vocês vão falar em público, é necessário sempre pensar no outro. Vão entrando aí, galera. Vão fazendo a pergunta de vocês. E eu quero comentar algo com vocês hoje aqui, que é muito importante, principalmente para você que está travado, travada, não fala aqui na internet. Eu quero comentar algo muito importante com você aqui. Ontem, eu não sei se foi ontem, acredito que foi ontem, eu vi uma mensagem de uma menina que ela estava desempregada há 8 meses. Na verdade, está desempregada há 8 meses. E ela não sabe mais o que fazer, porque ela tem graduação, pós-graduação, mas ela está desempregada. E ela trabalhou em campos importantes, em empresas importantes. Ela tem uma boa experiência, mas está desempregada. Sabe qual foi o conselho que eu passei para ela? Eu falei assim: se você tem um celular com câmera, internet e uma mensagem para falar para as pessoas, se você é especialista em alguma coisa, se você tem experiência para compartilhar, se você tem um público para ajudar, liga essa câmera e fala. Esse foi o meu conselho. Se você tem algo importante a agregar, se você tem experiência, liga a câmera e fala, porque você vai atrair oportunidades para você. Eu não estou dizendo para você ser um vendedor de curso. Eu não estou dizendo para você vender mentoria e cursos. Eu estou falando para você compartilhar sua mensagem com as pessoas. E se você compartilha sua mensagem com as pessoas, adivinha? As pessoas vão se sentir atraídas por você porque você resolve um problema delas. Foi isso que eu disse para essa menina. Olha, não é para você ser vendedora de curso, não é para você vender mentoria, é apenas para compartilhar o conhecimento que você tem para atrair as oportunidades para você. Vou entrando aí, galera. Se você está com dificuldade de falar em público, medo de falar em público, vai trazendo aí a sua dificuldade. Então foi esse o ponto que eu comentei com essa pessoa. Pega a câmera, comenta algo, compartilha algo do seu conhecimento que as oportunidades vão chegar até você. Mas sabe o que aconteceu? Logo depois uma pessoa entrou nesse meu comentário e falou o seguinte, que nada,
Isso daí é você quer ensinar milagres para as pessoas. O mercado está saturado. Não vai ligar a câmera não, porque o mercado está saturado. Tá todo mundo vendendo o curso. Galera, não cai nesse discurso pessimista das pessoas. Se eu caísse nesse discurso pessimista, eu não estaria aqui na internet conquistando alunos. Eu não estaria aqui vendendo mentoria, cursos, contribuindo com a vida das pessoas, porque eu ia pensar assim: ah, já tem muita gente no mercado. Já tem muita gente na internet falando sobre aquilo que eu gosto de compartilhar. Mentira, galera. Esse negócio de competição, esse negócio de que mercado está saturado, é mentira. Não, Rony, mas só que tem competição. Tem muita gente no mercado. Vamos lá. Se você ficar pensando nisso, qualquer área que você for se formar, qualquer área que você quiser crescer na sua vida, sempre vai ter muita gente fazendo. Toma cuidado com isso. Ah, não vou fazer tal coisa porque já tem muita gente se formando na área. Eu não vou ligar minha câmera para falar aqui na internet sobre determinado assunto porque já tem muita gente falando. É, mas não é você. Não é você. Você não tem concorrência. Ah, isso daí é mentira. Eu tenho concorrência sim. Se você acredita que tem concorrência, é porque realmente você tem. Você não acredita no seu diferencial. Se eu pensasse demais na minha concorrência, eu não estaria aqui fazendo essa live, conquistando alunos. Eu tenho diversos alunos até em outros países. E se eu caísse nessa balela de que o digital ele está saturado, ah, mas é que a internet está saturada. Não está saturado. Se na sua mentalidade de escassez está saturado, você não vai começar mesmo não. Na minha mente não tem saturação, na minha mente eu não tenho concorrência. Se eu acreditasse que eu tivesse concorrência, eu não teria alunos. E eu tenho alunos no meu desafio, que é o meu curso de oratória. Eu tenho alunos na minha mentoria. Essa semana mesmo eu estou passando uma mentoria para uma aluna que vai fazer uma palestra na sexta-feira, lá em Portugal. Tá vendo só como eu não tenho concorrência? Agora, se você acredita que tem, você vai viver se comparando com os outros. Você não vai ligar a câmera para compartilhar sua mensagem. E eu sempre falo para os meus alunos, isso daqui eu aprendi num livro chamado A Ciência de Ficar Rico. Anota esse livro aí. Tem um livro chamado A Ciência de Ficar Rico. E lá ele fala sobre a diferença da mentalidade de pessoas que são pobres e pessoas que são ricas. E sabe qual é a mentalidade do rico, a pessoa que enriquece? Ela tem a mentalidade de criação e não de competição. Qual é a diferença, professor? Na mentalidade de competição, a pessoa acredita que para ela ter algo, as pessoas precisam perder algo. Eu só vou ter algo se alguém não tiver. Se alguém aproveitar uma oportunidade é porque ela pegou a minha oportunidade. Se alguém comprou determinado carro ou produto é porque ela comprou o meu produto. Não é assim, galera. Não é assim. Pessoal, deixa eu só ajustar aqui. Peraí, pronto. Então a pessoa que ela tem essa mentalidade da competição, tudo para ela é escassez. Tudo é escasso. Ah, se alguém tem algo, está roubando algo de mim. Se a pessoa conseguir uma vaga na empresa, está roubando a minha vaga. Se a pessoa conseguir uma vaga no concurso público, ela está roubando a minha vaga. Não, isso daí é mentalidade escassa de competição. A mentalidade das pessoas ricas é de criação. Eu estou aqui no mundo para criar. E quanto mais eu crio, mais oportunidades eu tenho. E quando alguém ganha uma oportunidade, ela não está roubando a minha oportunidade, não. O universo já tem as minhas oportunidades. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem muita gente que não entra aqui no digital, não compartilha sua mensagem, porque ela acredita que já tem muita gente no mercado. Já tem muita gente falando de oratória, já tem muita gente da área do direito, já tem muito médico aqui na internet. Não tem, não. Para com essa visão limitada, negativa de que está tudo saturado. Todo mundo vende curso. Falácia. Não tem todo mundo vendendo curso. Todo mundo já entrou na internet na minha área para falar. Falácia. Falácia. Não tem escassez. Não existe escassez. Não existe falta de oportunidade. Uma pessoa pegar a câmera agora e falar sobre o assunto que você fala não significa que ela está roubando seu cliente, não significa que ela está roubando sua oportunidade. Isso é mente de gente escassa. Minha única preocupação é eu mesmo. Eu estou aqui para criar. Neste exato momento que eu liguei essa câmera aqui e estou fazendo essa live com vocês, eu estou criando para vocês. Estou criando esse conteúdo para vocês. Estou criando a minha oportunidade. Estou mostrando o meu trabalho, o meu serviço e, consequentemente, você vai aprender mais sobre comunicação oratória. Eu vou te ajudar. E esse processo criativo vai fazer com que eu tenha novos clientes.
Estão entendendo esse jogo aqui, galera? Essa é a mentalidade de criação, de criador. Mentalidade de competição, eu não vou entrar na internet porque tem muita gente fazendo. Eu não vou entrar em determinada área, não vou estudar determinada área porque já tem muita gente fazendo isso. Para, isso é visão limitada. Você precisa ter uma mentalidade. Um outro ponto para vocês. Você precisa entrar urgentemente na internet. Oi, tudo bem? Vão entrando aí, pessoal. Vamos fazendo a pergunta de vocês. Vocês precisam entrar urgentemente na internet. E vocês não precisam vender cursos. Vocês não precisam serem vendedores de curso, muito menos blogueiros. Vocês só precisam ligar a câmera e falar sobre aquilo que você se especializou, o que você conhece e o que quer compartilhar com as pessoas. Hoje, quem não é visto não é lembrado, galera. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vence não é o melhor. Quem vence não é o melhor. Quem vence é o mais visto. O mais visto vence o melhor. E eu já disse para vocês em algumas lives aqui sobre o efeito da mera exposição. O que é efeito da mera exposição, professor? É quando você se expõe tanto, seja um produto, um serviço ou a sua própria marca, você aparece em diversos lugares, repetidas vezes. Você entra agora aqui no TikTok e me vê. Depois você vai numa outra rede social e você me vê lá também. E aí você visita outra rede social e lá está o professor Rony falando de oratória e comunicação. Vai chegar um momento que eu vou criar tanta familiaridade para você que você vai confiar em mim, porque você me vê em tudo que é canto. Isso é efeito da mera exposição. E só acontece quando você se expõe. Se você não está se expondo na internet, alguém está se expondo. E essa pessoa ela está criando muita oportunidade na própria vida por algo simples. Não é por ela, não é por essa pessoa ser melhor que você, ser mais inteligente. Ela só aparece mais. Isso que é importante. Deixa eu ver a pergunta de vocês aqui. Cadê? Boa noite, pessoal. Vão entrando. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta. Tá fazendo mais cedo? Paula, agora tá. Na verdade, ultimamente os horários estão bem diferentes, viu? Tem vezes que eu consigo aqui vir pela tarde, outras vezes eu consigo fazer essa live de 7h30. Em outros momentos eu faço a live 8h30, por aí. Tá um pouco desorganizado esse horário aqui, mas eu vou ver se eu consigo ficar um horário mais fixo, tá bom? Mas hoje eu vim mais cedo do que ontem. E ontem eu tive que vir mais tarde para cá porque eu tinha acabado de fazer um atendimento com uma aluna. Eu tenho alunos de mentoria de comunicação e oratória e uma aluna que ela é de outro país, eu tive que fazer um atendimento mais tarde, pela noite. Aí eu terminei o atendimento e vim direto para cá. Eu fiquei de 8 e alguma coisa até umas 9h30 por aí. Só que hoje, como eu não estou com atendimento pela parte da noite, eu liguei a câmera aqui e estou conversando com o pessoal. Então, galera, o meu conselho que eu passei para essa pessoa, eu passo para você também. Tá desempregado? Tá sentindo que falta oportunidade? Liga a câmera e começa a falar. Liga a câmera e começa a compartilhar. Tem muita gente aqui que tem graduação, pós-graduação, tem experiência de vida para ajudar as pessoas. Boa noite, Graça. Tudo bem? Vai entrando aí. Tem experiência de vida para contribuir com as pessoas, mas ela não liga a câmera. E se você não liga a câmera, não bota a cara aqui, adivinha só, você está perdendo oportunidades. E não, você não está perdendo oportunidade para alguém, fulano está roubando minha oportunidade. Lembra da mentalidade de escassez, isso é mentalidade de escassez. Fulano de tal está ganhando minha oportunidade. Não está não. É você quem está fechando as próprias oportunidades. Porque a hora que você liga a câmera, começa a compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece com as pessoas, clientes vão surgir para você, oportunidades de emprego vão surgir para você, oportunidades para você palestrar, para você falar mais em público vão surgir porque você está metendo a cara. Só que tem muita gente aqui que está com medo disso. Me diz aqui, ó, quem tem vontade, mas está com medo de aparecer na internet? Diz aqui para mim, eu. Escreve aí, escreve aí. Diz assim, eu. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui. Eita, que apareceu uma mosquinha chata aqui, gente. Quem aqui tem vontade de aparecer na internet, tem vontade de compartilhar algo, vender algo na internet, mas está com vergonha? Está travada, travado. Diz aqui, eu. Escreve aí. Quero falar com vocês hoje, hein? Se vocês têm algo para compartilhar, querem compartilhar algo com as pessoas aqui na internet e não está aparecendo por algum medo,
Medo do julgamento, medo do que vão pensar, medo de errar, medo de virar meme. Tem um monte de medo. Hoje tem até um medo de virar meme, viu? A memofobia. O medo de virar meme. Você está perdendo grandes oportunidades. Você quer ser perfeccionista demais. O seu problema é perfeccionismo. E aí vem um outro conselho para você. Sabe qual é a diferença das pessoas que fazem dinheiro aqui na internet, na vida? Pessoas que são ricas para pessoas que são pobres. E eu estou falando de dinheiro, tá? Eu não estou falando aqui sobre, é pobre espiritual. Não, bora falar de dinheiro. Tem muita gente aqui que está perdendo dinheiro, muita gente que está deixando de ser rico, rica, sabe por quê? Olha, a Graça falou, eu tenho dificuldade para me expressar. Fica aí na live, Graça. E ó, dia 14 de abril, galera, eu vou fazer o meu workshop, viu? O meu workshop é Fale Sem Medo para você destravar a sua comunicação e falar melhor em público. Vai acontecer no dia 14 de abril, ao vivo, online, o link está na bio. Então, um ponto importante aqui para vocês. Sabe qual é a diferença do pobre para o rico? Por que tem gente que faz muito dinheiro e gente que não? É porque enquanto o pobre ele se planeja demais, precisa ser perfeito. Eu preciso começar com a câmera perfeita, eu preciso falar em público do jeito perfeito, eu preciso lançar o produto perfeito. Enquanto o pobre planeja, planeja, planeja e quer que tudo saia perfeito e fica anos planejando, sabe o que o rico faz? O pobre que se planeja demais. Sabe o que o rico faz? Ele vê a oportunidade. Se ele tem um conhecimento mínimo para começar, ele já começa com esse conhecimento mínimo. Ele lança logo um produto, ele abre logo o perfil no TikTok, ele começa a fazer lives, porque o rico pensa assim, é agir mais. Enquanto que o pobre ele fica preparar, apontar, fogo. Sabe o que o rico faz? Preparar, fogo, apontar. Ele já atira logo e ele vai mirar depois. Ele vai consertar no meio do caminho. Enquanto que o pobre fica o tempo inteiro esperando, o rico faz logo. Então tem muita gente aqui ó, que já tem conhecimento para abrir um perfil no TikTok e começar a fazer lives, começar a vender um produto, um serviço, começar a aparecer. Só que ela acha que ainda não está perfeito. Ela acha que precisa demorar mais. Não, ainda não estou perfeito, eu preciso estudar mais, eu preciso me preparar mais. E nisso você vai numa procrastinação e nunca começa. Você não abre seu perfil, você não começa a sua live, você não começa a vender um produto simples. E deixa eu falar para vocês, um vídeo feito, ele é melhor que o não feito. Um vídeo imperfeito é melhor que o não feito. Sabe por quê? O vídeo imperfeito, ele vende. O vídeo imperfeito está na praça, está mostrando o seu rosto, enquanto que o vídeo não feito, ele não existe. Ele não está vendendo nada, não está oferecendo nada. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, seu vídeo está imperfeito, a sua live está imperfeita, mas parabéns, você está fazendo. Isso significa que o seu vídeo vai aparecer para alguém e alguém vai comprar. Alguém vai te ouvir. Enquanto que o pobre que fica esperando, esperando, oh meu Deus, eu preciso fazer perfeito, eu preciso esperar demais, ainda não estou boa, não sou boa o suficiente para começar. É sim. Se você tem um conhecimento mínimo, não precisa vender curso, você não precisa ser mentor. Basta você compartilhar sua mensagem. Professor, eu quero ter um cargo melhor na minha empresa. Eu quero um cargo melhor em alguma empresa. Eu quero novas oportunidades. Liga a câmera e fala o que você conhece. Essa pessoa mesmo que eu orientei, ela tem pós-graduação em, eu acho que é a experiência do cliente, alguma coisa assim, atendimento ao cliente. Eu falei, olha só, você tem uma pós-graduação em atendimento ao cliente. Sabe quantas empresas precisam disso? Se você liga a câmera e começa a compartilhar sua mensagem sobre atendimento ao cliente, como atender melhor um cliente, como é que uma empresa ela pode aumentar o NPS dela. NPS, galera, é a avaliação dela. Como é que ela pode aumentar a avaliação de atendimento, aumentar a avaliação de processo, como é que ela trabalha com o cliente. Imagina só, você tem esse conhecimento. Está detendo esse conhecimento por quê? Por que você não está falando desse conhecimento na internet? Ah, mas eu não quero ser blogueirinha. Eu não quero ser blogueirinha. Ah, mas eu não quero compartilhar isso não, porque eu não me dou bem com a internet e eu não quero vender curso. Quem disse que você vai vender curso? Se você só compartilha sua mensagem, aquilo que você domina, as empresas vão olhar para você e falar assim, eu preciso desse profissional. Eu preciso dessa profissional. Ela consegue me ensinar a melhorar o meu processo de atendimento ao cliente. Tá vendo só? Não precisa vender curso não, mas você precisa estar aqui na internet.
Ah, professor, mas só que eu me sinto desconfortável para gravar vídeos. Eu me sinto desconfortável para falar aqui na internet. Meu amigo, vou te falar uma coisa. Sabe onde eu me sinto confortável? Na cama, embrulhado no meu edredom, no friozinho. Ali eu me sinto confortável. Você é um adulto, uma adulta, não é para você ficar achando confortável estar aqui, não. É para estar na zona de desconforto mesmo. Liga a câmera e começa a falar. Se começar a ficar confortável para você, foge para outra coisa. Não vem com essa de eu não me sinto confortável para aparecer na internet. Ah, é, criancinha? Desculpa. Desculpa, bebê. Você é uma adulta. Você é um adulto. Internet é trabalho, galera. Se a internet fosse para ficar confortável, a internet era a minha cama. Repito, eu me sinto confortável é deitado na minha cama. Na internet eu tenho que botar a cara para ter dinheiro, porque eu sou um adulto. Internet é trabalho, não vem com essa de que internet é blogueiragem. Isso daí já foi há muito tempo, galera. Internet é dinheiro. Você tem um celular com câmera e internet e não está fazendo dinheiro? Desculpa, mas que planeta você tá? Você tá na Lua? No planeta Terra, isso que você tem na sua mão que você está me vendo agora, dá para tirar você da situação que você está. Deixa eu falar sobre a minha vida aqui rapidão. Eu era professor só de escola presencial. Eu dava aula apenas para 15, 20 alunos. A maior turma que eu já tive presencial numa escola foi de 20 alunos. Eu achei que era uma multidão gigantesca, assim, nossa, eu tô arrasando, olha quantos alunos aqui. E eu nunca tinha entrado na internet. Sempre postergando, postergando. E agora que eu entrei aqui no digital, eu já tenho alunos internacionais. Eu já não tenho mais a barreira da escola presencial. E antes eu ficava na minha cabeça assim: ah, mas eu não sou professor de internet. Eu não quero ser confundido com um blogueirinho. É ego. Depois que eu comecei a entender, eu sou um adulto. Confortável eu me sinto na minha cama. Confortável eu me sinto tomando um banho de rio, viajando, tomando um sorvete. Isso é conforto. E internet não é conforto, é lugar de adulto que quer fazer dinheiro. Vou repetir para você: internet não é lugar de conforto. Internet não é lugar de desculpa. Internet é trabalho. Internet é lugar de você fazer dinheiro. Internet é lugar de você ficar ouvindo aquele sininho gostoso do Pix caindo na sua conta. Enquanto você não acorda para isso e fica com essa desculpinha de me sinto desconfortável para gravar um vídeo, me sinto desconfortável para falar na internet. Meu filho, então fica nessa tua zona de conforto aí, não aceita esse desconforto e fica na mesma merda de vida que você está. Desculpe falar assim com vocês, mas é o jeito. Não, professor, mas é que eu tenho vergonha do que vão falar de mim aqui na internet. Ah, é, mas você não tem vergonha do boleto atrasando, né? Não, professor, é que eu tenho vergonha do que vão dizer da minha aparência aqui. Eu tenho vergonha mesmo é da aparência da minha carteira, se ela estiver vazia. Eu abrir minha carteira e não ter dinheiro, ou abrir o meu aplicativo lá do meu banco e tá zerada a minha conta no final do mês. Isso eu tenho vergonha. Não, mas é que eu tenho vergonha de me chamarem de blogueirinha aqui na internet. Galera, eu tenho vergonha de um filho meu, eu não tenho filho não, mas estou falando com quem tem filho. Eu tenho vergonha de levar um filho meu para algum lugar, ele me pedir alguma coisa e eu falar não, meu filho, não consigo. Eu tenho vergonha, eu teria vergonha de levar meu filho no supermercado e falar assim para ele, meu filho, ou uma coisa ou outra, ou o chocolate ou o brinquedo, ou o pirulito, ou isso é que você deve ter, ó, vergonha nessa sua cara. Agora vergonha de aparecer aqui? Não. Tenho vergonha do meu vizinho, que se dane seu vizinho. Você pariu algum filho com ele? Não, eu tenho vergonha é do meu parente, não sei o quê. Ah, é? O DNA dele tá no teu sangue? Para você ter que dar alguma justificativa, alguma satisfação? Não, mas é que as pessoas do meu trabalho, que se dane, você vai sair desse trabalho. Entende? Eu estou falando com adultos aqui. Internet não é lugar para você se sentir confortável. Não me sinto confortável de gravar esse vídeo, professor. Não me sinto confortável de fazer uma live. Pelo amor de Deus, né? Confortável eu me sinto numa banheira. Internet é lugar de trabalho para adultos. Repito, eu seria só mais um professor de sala de aula, conhecido só por 10, 15 alunos. Uma vez, galera, eu dei aula para um aluno. Olha que situação. Uma vez eu dei aula para um aluno. O resto dos alunos tudo faltaram porque era véspera de um feriado.
E foi só um aluno. Eu dei uma aula de 3 horas para um aluno em sala de aula. Nem aqui na internet, se eu ficar aqui 3 horas, eu não vou falar só com uma pessoa nunca. Nunca aconteceu de eu ficar 3 horas numa live aqui zerado. Nunca aconteceu. Mas no presencial já aconteceu. E já aconteceu também de eu ter que cancelar a aula porque não tinha aluno. E aqui na internet eu tenho uma maior visibilidade. Hoje eu tenho alunos na Holanda, já fiz atendimento para Estados Unidos, eu estou com alunos em Portugal e está chovendo assim de alunos de Portugal para mim, ainda bem, que aí a língua é mais parecida, mas está vendo só? E você está aí, cheio de conhecimento, você tem algo a agregar, mas está se sentindo desconfortável. Vocês, quem é casado aqui? Quem é casado, quem é casada? Conforto você sente de conchinha com seu marido lá na cama. Isso é confortável demais, é gostoso demais. Quem é casado aqui? Eu sou casado. Quem é casado aqui não é gostoso? Ficar de conchinha num friozinho com o maridão, com a esposa, isso é confortável. Internet é trabalho. Ó, o Tempero Raiz disse aqui, internet não é lugar de gente que quer ficar confortável, não. Internet é lugar de gente que quer fazer pix. Sabe? Plim! Aquele pix caindo. Aqui é teu lugar. Se você quer fazer dinheiro, se você não quer passar a vergonha do teu filho te pedir alguma coisa e você falar, não dá, meu filho. Se você não quer passar a vergonha de ir num lugar e sempre ficar olhando o preço, vou ter que olhar o preço disso daqui, será que dá para eu comprar? Isso é vergonhoso. Aparecer na internet, até mesmo a galera que faz dancinha, eu não sou de fazer dancinha, nem sei dançar, mas até mesmo a galera que não tem vergonha de fazer dancinha tá melhor que você. Porque a pessoa fazendo dancinha, ela tá fazendo dinheiro, e você tá fazendo o quê? Dançando na vida, né? Enquanto a pessoa está fazendo dancinha para ganhar dinheiro, você está dançando na vida porque tem vergonha de aparecer. Em breve, galera, eu já vou adiantar para vocês. Em breve, eu vou lançar um treinamento em formato de desafio para quem precisa destravar na internet. É um curso de comunicação oratória focado para a internet. Para a pessoa destravar a comunicação, falar melhor e se expressar melhor aqui. Quem deseja participar disso? Vai ser em breve, ainda não está pronto. Vai ser em breve. E vai ser focado em você que tem essa dificuldade de se comunicar aqui no digital. Vai ser num formato de desafio, com diversas técnicas para você aprender, colocar técnicas de comunicação que eu utilizo, comunicação e oratória que eu utilizo, para você melhorar sua comunicação. Vai ser em breve, já estou adiantando para vocês, para você já ir preparando aí seu bolso para fazer esse investimento. Professor, você não tem vergonha de falar isso não? De que você vai lançar em breve um curso e já está avisando a gente para cuidar do dinheiro aí para pagar você? Não tem vergonha não, galera. Quem tem vergonha de vender é pobre. Anote isso daí. Quem tem vergonha de vender é pobre. No sistema que nós somos criados apenas a cumprir um horário de 8 às 18. Olha isso daqui que eu estou falando para vocês, já está extrapolando até a comunicação. No sistema que nós somos ensinados apenas a cumprir um horário de 8 às 18. Trocar o nosso suor, as nossas horas por dinheiro. Enquanto que as pessoas ricas, elas não têm vergonha de vender produto, serviço, ideia, habilidade. Se eu tenho habilidade, olha aqui, tempero raiz. Como é que eu posso te chamar? Tempero raiz que está participando bastante aqui. Se eu tenho uma habilidade que eu posso te ajudar e te ensinar uma habilidade que pode fazer ter mais dinheiro no seu bolso, melhorar a sua vida pessoal e profissional, por que eu vou ter vergonha de vender isso? Porque eu vou ter vergonha de oferecer uma habilidade que eu tenho, que você provavelmente não tem e que eu posso te ajudar a ter. E que eu tenho técnicas, que eu estudei para isso, que eu treinei pessoas para isso. Por que eu vou ter vergonha de vender, galera? Não tenho. Então já vou adiantando vocês. Quem aqui quiser vender na internet, melhorar a comunicação para fazer lives, gravar vídeos, destravar a comunicação, em breve eu vou fazer um lançamento que é um desafio de oratória e comunicação para o digital, para você melhorar sua comunicação, vender produtos. Principalmente a galera aqui, ó, que quer vender muito também no TikTok Shop. Melhore a sua comunicação. Se você melhorar a comunicação, ficar mais destravado diante da câmera, você vai vender mais. Quem quer isso? Me diz aqui. Eu não estou falando para você comprar, não. Eu só quero te fazer a pergunta. Quem quer destravar no digital? Diz eu. Quem quer falar melhor no digital, se comunicar melhor aqui, sem medo, ligar a câmera e começar a fazer uma live, não tem mais essa vergonha na cara. Você vai ter vergonha de ser pobre, mas ter vergonha de câmera você não vai ter mais não. Vergonha eu quero que você tenha de ser pobre.
Quem aqui quer isso? Diz eu. Eu quero, professor, eu quero destravar. Eu quero falar melhor na internet. Então, em breve, já estou adiantando para vocês. Em breve, ainda nem comecei a gravação desse desafio. Mas em breve eu vou lançar aqui para vocês. E pessoas que querem enriquecer, querem melhorar a comunicação no digital. E eu não tenho vergonha de oferecer isso para vocês. Eu tenho vergonha de ter uma habilidade, não oferecer para vocês e vocês ficarem aí padecendo, não sabendo destravar a comunicação. Isso eu tenho vergonha. Então já adianto para você, quer ser rico e rica? Deixa a vergonha de lado. Professor, eu quero ter dinheiro no bolso. Eu quero melhorar a minha vida financeira. Deixa a vergonha de lado. Você não vai ver uma pessoa rica, estou falando sim de dinheiro. Você não vai ver uma pessoa rica com vergonha. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer esse vídeo. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Meu filho, rico não tem vergonha não. Rico não tem vergonha de vender. Rico não tem vergonha de aparecer. Quem aqui já viu o velho da Havan? O velho da Havan. O cara é milionário, bilionário, sei lá o quê. Ele aparece na internet, faz dancinha na internet. Tá o tempo inteiro aparecendo na internet, fazendo graça na internet. O cara já é bilionário, mas ele entendeu o jogo. O jogo da audiência vai tornar ele ainda mais rico. E você aí com vergonha. Tem gente aqui que não está conseguindo nem pagar as contas no final do mês, está com vergonha de aparecer. Enquanto que o velho da Havan, que já está multimilionário, vai ficar mais milionário ainda porque ele não tem vergonha de meter a cara. Bonito, hein? Você com vergonha aí, tenha vergonha de ser pobre. Tenha vergonha de não conseguir pagar suas contas. Todo santo dia, quando querer bater assim uma vergonha em você, uma vergonha de gravar um vídeo, você vai ter que olhar para a sua carteira. Vai ter que olhar para o seu sonho e pensar assim: vergonha eu tenho de não realizar meu sonho. Vergonha eu tenho de não começar a destravar. Isso a gente tem que ter vergonha, viu, galera? Por que você está falando muito isso, professor? Porque eu tenho sentido muito mesmo no meu coração essa vontade de ajudar a galera a destravar. Porque tem muitos profissionais que estão me procurando especificamente por isso. Professor, eu quero melhorar a comunicação para o digital, para a internet. Eu estou muito travado, eu não consigo falar aqui na internet, mas eu sei que eu tenho uma habilidade, eu sei que eu tenho um conhecimento para compartilhar, mas eu não destravo. Então tá vindo muito no meu coração esse desejo. Eu já estou preparando esse curso no formato de desafio prático para você que quer destravar aqui. Quer gravar lives, quer gravar vídeos, fazer lives, vender produtos aqui na internet. Esse curso vai ser específico para você. Não é para palestrante, ele não é um curso de oratória focado para falar em público, ele vai ser um curso de oratória e comunicação focado para o digital. Para quem quer falar aqui na internet, fazer vídeos, lives, aparecer, começar a construir a sua marca pessoal, não ter medo de meter a cara, tá bom? Vai ser para você. E eu já estou adiantando aqui para você já ir se preparando. Você vai ter que guardar esse dinheiro aí para fazer esse investimento em você. Fechado? Alguma pergunta, galera? Quem tem aqui dificuldade de falar em público, vencer o medo de falar em público, faz a sua pergunta aí. Qual a sua dúvida? E lembrando, só para retomar aqui o assunto com vocês, qual é a diferença de uma pessoa que enriquece para uma que não enriquece? Ela começa, mesmo imperfeita. O pobre, ele planeja muito, viu, galera? Ah, eu vou planejar mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso conhecer mais. Não, não, não. O que você conhece, o que já consegue aplicar. O pouco que você conhece, dá para fazer muita coisa. O pouco que você tem agora, qual é a muita ação que você vai colocar no pouco que você sabe? É isso que importa para enriquecer. Enquanto que o pobre ele pensa demais, planeja demais, estuda demais, prepara demais, o rico faz o seguinte: eu aprendi algo aqui, dá para fazer dinheiro com isso? Bora colocar uma ação aqui. O pouco que eu tenho, dá para eu vender alguma coisa? Então bora. Essa é a diferença de rico para pobre. Rico não tem vergonha. Ele começa agora. Ah, meu produto está imperfeito. Está imperfeito aqui aquilo que eu vou fazer. Vai perfeito, melhora no meio do caminho. É a melhor decisão que você pode tomar.
Talvez você já teria muita grana no bolso se você tivesse começado logo. Eu já fui muito assim, viu, galera? Eu já percebi que eu deixei de ganhar muita grana, de fazer muita grana. Ganhar ninguém ganha, né? A gente faz. Eu já deixei de fazer muita grana porque eu esperava o momento perfeito. Eu esperava o produto perfeito, o conhecimento perfeito, eu ficava enrolando. Não, eu vou ter que estudar mais porque eu tenho que colocar isso daqui, tem outro. Não, 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 não. Prepara o que você tem agora, mesmo que seja imperfeito, mesmo que pareça pouco, nunca é pouco, viu? Tem gente que sabe menos que você, mas começa. Coloca o produto, coloca o produto para rodar, começa um perfil aqui na internet, começa a compartilhar o seu conteúdo, começa a fazer lives com o que você tem agora. Já é suficiente para cair Pix na sua conta. Eu perdi muita grana esperando o momento perfeito. Hoje não. Hoje eu penso no produto, eu estruturo o produto da melhor maneira possível para entregar o que é de melhor para a pessoa agora, com o que eu tenho agora. Eu vou lá, transformo a vida das pessoas com isso e vou melhorando no meio do caminho. Sabe uma comparação muito interessante? Pode parecer meio absurda a comparação agora, mas olha o que eu vou falar. O rico, ele troca o pneu do carro furado com o carro andando, enquanto que o pobre para, vai usar lá o macaco, troca o pneu e depois ele volta a andar. O rico, ele troca o pneu do carro andando. O que eu quero dizer para você com isso daqui? Não para não, não fique esperando não. Ah, o pneu furou. Deixa o carro tocando aqui, a gente vai dar um jeito de trocar esse pneu enquanto ele está rodando. É assim que o dinheiro chega para você. Neste exato momento, eu já estou adiantando aqui para você. Em breve eu vou lançar um curso em formato de desafio de comunicação e oratória focado só em pessoas que querem destravar no digital. É comunicação e oratória para você que quer fazer lives, gravar vídeos, é para você. Eu vou usar toda a minha expertise de comunicação e oratória, toda a expertise que eu tenho também de fazer vídeos aqui na internet para contribuir com a sua vida. Se você quiser fazer um investimento em você nisso, aí já é uma decisão sua. E nem vou te pressionar isso. É para pessoas que querem, sabem que tem um potencial, sabem que tem conhecimento e conteúdo, mas tem alguma coisa te travando aí. E eu já quero até fazer essa pergunta para você. Tempero Raiz, Denise, todo mundo que está entrando aqui, qual é a sua maior dificuldade hoje para começar no digital? Já me responde aqui, eu já quero saber as dores de vocês, porque eu já vou pegar nessas dores aí. Qual a maior dificuldade de vocês hoje? Por que vocês ainda não começaram no digital? Ou se começaram, por que você ainda não aparece? Talvez tem muita gente aqui que só está postando imagem, foto, ou então o que mais que a pessoa faz? Ela só posta imagens, ela não aparece, ela não gravou um vídeo, ela não faz uma live e ela sabe que precisa aparecer. O que mais te trava? Diz aqui pra mim, conversa aí comigo. Você tem medo do julgamento? Tem medo de virar meme? Você tem medo de alguém aparecer aqui, ficar te julgando, te criticando? Me diz aí, qual a sua trava? Tem muita gente que quer aparecer no TikTok Shop. Sabia que eu já tenho perfil no TikTok Shop também? Eu não perco a oportunidade de fazer dinheiro não, galera. Parecer oportunidade eu tô fazendo. Eu tenho vergonha de ser pobre. Eu tenho vergonha de fazer dinheiro não. Eu sou muito tímida, muito reservada, não gosto de aparecer. Tempero raiz. Não sei se você falou seu nome pra mim, é que eu tô te chamando só de tempero raiz. Olha aqui, galera, quem mais? Quem mais está sendo dominada pela timidez? Por ser muito reservada e não gostar de aparecer? A gente precisa resolver isso, viu? Jaciana, a gente precisa resolver isso. Por quê? Eu vou ser bem direto aqui com você. Timidez. Já entendo o seguinte: timidez não é característica de personalidade. Você pode ter a personalidade de ser. São só dois tipos de personalidade que você tem. Na verdade, são três, tá? A ciência hoje afirma que são três tipos de personalidade. Primeira personalidade, o introvertido. Segunda personalidade, o extrovertido. E terceira, ambivalente. Vou explicar para vocês. O introvertido, ele é mais introspectivo, ele é mais pensativo, ele é mais na dele. Mesmo interagindo com as pessoas, ele prefere momentos a sós. Ele gosta muito de pensar com ele, sabe? Esse é o introvertido. Só que ele não é antissocial, tem gente que confunde. Não, olha, eu sou tímido e antissocial porque eu sou introvertido. Não tem nada a ver.
Você está indo contra a ciência não diz nada disso. O introvertido ele pode muito bem falar em público. Ele tem uma bateria social menor? Tem. Mas ele tem bateria social, ele consegue se relacionar com as pessoas, consegue fazer network. Ele consegue falar bem em público. Barack Obama era introvertido. Winston Churchill era introvertido. Essa galera que eu estou falando para vocês são simplesmente pessoas que ficaram marcadas na história por se comunicar bem e eram introvertidas. Então não venha me dizer eu sou tímido porque eu sou introvertido. Não tem nada a ver. Ah, eu sou antissocial porque eu sou introvertido. Não confunda. Segundo tipo de personalidade, extrovertido. Esse tem bateria social, viu? Esse gosta de estar no meio do povo, gosta de conversar, é um excelente político, é um excelente comunicador, tudo bem. Esse é o extrovertido, mas também não significa que ele só quer estar no meio do povão. Não confundam as coisas. E também não confunda extrovertido com falta de noção. Tem gente que fala assim, ah, eu sou intrometido mesmo porque eu sou extrovertido. Ah, eu falo desse jeito porque eu sou extrovertido. Não. Você é sem noção. Você não tem limites. Não confunda isso com extroversão. Ah, eu falo muito. A pessoa é prolixa. Ela fala demais, não é objetiva e ela diz que ela é assim por causa da extroversão. Não, você é assim porque não treina. Você é assim porque não tem técnicas de comunicação para falar bem, de maneira clara, objetiva e de uma maneira que se adeque à personalidade das pessoas. Não confunda isso com extroversão. E o terceiro, ambivalência. O que é o ambivalente? Aqui muita gente vai se identificar agora porque eu não sabia disso e agora eu entendi a minha personalidade. O ambivalente é o seguinte: a depender do ambiente, ele é muito reservado. E a depender de outro ambiente, ele é bem solto. E fala com todo mundo. Aí, às vezes, eu ficava me sentindo meio deslocado, porque eu pensava assim: nossa, mas por que alguns ambientes eu falo pra caramba? Eu sou muito solto, piadista, e quando é em outros ambientes, eu sou mais na minha. Reservado, eu falo pouco, eu observo muito mais. Eu pensava que era maluco. Mas não, isso é ambivalência. A ambivalência é que você, a depender do contexto, você é mais extrovertido ou mais introvertido. Por que você está dizendo isso, Rony? Porque, Jaciana, você ser tímida, isso não é personalidade. Isso é comportamento. E comportamento você tem que mudar. E você consegue mudar com prática. Sobre você ser mais reservada, tudo bem, pode ser uma característica da sua introversão, mas reservada não significa antissocial. Não confunda. Tá vendo os extremos? Ah, eu sou reservado. Não, às vezes você está sendo antissocial e aí é problema para você. Reservado é o seguinte: eu tenho meus momentos sociais, mas eu gosto de ficar sós. Aí tudo bem. E outra questão, não gosto de aparecer. Aí, isso daqui a gente vai ter que mudar na marra, viu, Jaciana? Porque se você não gosta de aparecer, significa que dificilmente você vai ter muita oportunidade. Porque hoje, aparecer é essencial. E eu só tenho duas opções diante desse fato de que aparecer hoje é essencial. Ou eu fico batendo o pé, igual uma criança, sabe? Ai, não quero aparecer, eu não gosto de aparecer. Eu fico batendo o pé contra o universo, contra a minha nova geração, o novo mundo que eu vivo. Ou você entende o seguinte: tá, eu não gostava de aparecer porque eu vivia numa geração que não se expunha. Agora eu vou me expor. Agora eu tenho que gostar de aparecer. E gostar de aparecer, Jaciana, entenda o seguinte: gostar de aparecer não significa você ser a Virgínia, tá? Você não precisa ser a Virgínia para mostrar toda a sua vida, a sua casa, até se você estiver cagando, você vai mostrar isso. Não, não é isso. Mas é aparecer o suficiente. Por exemplo, eu estou fazendo a live agora aqui falando para vocês que eu sou professor de oratória e eu te ajudo a falar bem em público, aqui no presencial ou no digital. Tá vendo que eu estou aparecendo? Mas eu não fico mostrando minha vida. Eu não fico mostrando de que eu estou tomando banho na minha piscina ou sei lá o quê. Eu não fico tirando foto do meu almoço e mostrando para ninguém. Não. Eu apareço de maneira estratégica. Entendam isso. É possível aparecer de maneira estratégica sem você ficar expondo sua vida e fazer dinheiro com isso. Ah, mas eu não quero aparecer de jeito nenhum. Então continua com o salário que você tem. Ah, eu não quero aparecer de forma alguma, professor. Continua com a vida que tem. São escolhas. Agora, se vocês querem mudar de vida financeira, o papo aqui é para adulto. Se vocês querem mudar de vida financeira, apareçam. E o quanto antes. Se eu não aparecesse aqui, se eu não metesse a cara aqui, eu
não ia fechar negócios com pessoas de outros países. Eu não ia ter alunos em outros países, porque eu não estou aparecendo. Deixa eu ver a pergunta de vocês aqui. Entendi. Tá rindo aí, né, Jaciana? Verdade. Pois é. Eu tenho muita vontade de ser extrovertida. Eu odeio ser introvertida. Sandra, não fala assim. Ainda tá comigo aqui? Diz aqui, estou. Fala aí, Sandra. Diz assim, ó, estou. Diz aí. Sandra, deixa eu te falar algo aqui. Os maiores, olha só o que eu vou te falar agora, Sandra. Os maiores comunicadores do planeta Terra, a maioria deles eram introvertidos. Os grandes comunicadores da história, em sua maioria, eram introvertidos, não extrovertidos. Você não pode confundir introversão com uma timidez. A introversão com ser antissocial. Não, isso daí é só um comportamento talvez que você está passando agora e você pode mudar isso. A sua introversão é sua vantagem, é sua personalidade. Ela não tem nada a ver com as oportunidades que você perdeu, ou então de você ser tímida, de você não gostar de estar muito com as pessoas. Isso não tem a ver com introversão. Os grandes filósofos da história, eles só foram grandes filósofos porque eram introvertidos. Você acha mesmo que um tagarela, uma pessoa que fala demais, ela pensa muito? Ela não gosta de pensar demais, tá, galera? Não tô dizendo que são burros, não. Eu não gosto de pensar demais. Gosta de estar ali falando, agindo. Só que os filósofos, eles são mais introvertidos, introspectivos. Eles pensam mais, eles refletem mais. Introversão, Sandra, é seu poder. Não é sua maldição. Eu vou indicar para você a leitura de um livro que se chama O Poder dos Quietos. Leia esse livro para você. O Poder dos Quietos. Anota esse nome e leia ele. Agora, introversão não é desculpa para antissocial. Introversão não é desculpa para não falar. Porque os grandes comunicadores da história eram introvertidos. Você tem que aproveitar isso como seu poder. Ah, tudo bem que eu tenho uma bateria social menor, então aproveita sua bateria social para ser estratégica. Imagina que você não consegue ficar muito tempo conversando com as pessoas, usa essa energia para você conversar com as pessoas certas. Eu não tenho muita energia para fazer uma live de 20 horas aqui no digital. Faz uma live de 1 hora, mas faz uma live boa para você viciar as pessoas no que você está falando. Pronto, tudo tem solução, galera. Então, o que eu quero dizer para você com muito carinho, Sandra, não diga que você odeia ser introvertida, não, porque esse é seu poder. Talvez o que você odeia é ser antissocial. O que você odeia é ser tímida. E isso não tem nada a ver com a introversão. Isso é um problema comportamental. E esse problema pode ter sido pela sua criação, algum trauma que você passou, ou então apenas você fugiu o tempo inteiro. O poder dos quietos. O poder dos quietos, Sandra. Não sou tímida, sou muito introvertida. Quando imito um extrovertido, fico cansada, não gosto de. Só que esse é o problema, o Joyce. É Joyce? Me diz aqui se eu estou falando do seu nome certo. Joyce? Me diz aí. Pegou o nome, Sandra? O poder dos quietos. O Joyce, deixa eu te falar. Olha o que você acabou de me dizer aqui. Não sou tímida, sou muito introvertida. Quando imito um extrovertido, eu fico cansado. Só que esse é o problema. É que você está querendo imitar um extrovertido. Não precisa. Você só precisa ter a energia necessária para você entregar o seu melhor em momentos estratégicos. Então você não precisa fingir ser a extrovertidona, que puxa assunto e que faz piada e não sei o quê. Não, não, não. Você pode ser uma pessoa. Peraí, que tá falhando aqui a minha luz. Não sei se está caindo energia, hein? Peraí. Ajustei. Você não precisa ser a pessoa que fica puxando assunto com todo mundo, não. Usa o seu poder de introversão. Se você é mais introspectiva, fale em momentos estratégicos. Você é uma pessoa que observa ou escuta muito mais do que fala. Use isso a seu favor. Se você observa mais, se você escuta melhor, sabia que você pode também ser uma excelente vendedora? Porque excelentes vendedores não são os que falam muito, são os que escutam mais. Ah, dentro de uma reunião eu escuto muito e observo muito. Ok, observe, escute e guarde para o momento certo a sua fala.
O que eu quero, Joyce, é que a partir de hoje você entenda, você não precisa imitar um extrovertido. Você tem o poder da sua introversão. Você só não pode ser antissocial. Eu não tenho vergonha, mas acho que nunca fica bom quando falo. Silane, quero te fazer um convite. E pessoal, para todos vocês que estão aqui, querem falar melhor em público? Vocês querem se comunicar com confiança? Vocês desejam falar em público com melhor organização de ideias, controlar o nervosismo de vocês? Está acabando a inscrição para o meu workshop que vai acontecer na terça-feira que vem. Workshop Fale Sem Medo, para você falar melhor em público, aprender técnicas de comunicação oratória para se expressar melhor. Vai acontecer no dia 14 de abril, ao vivo, online, às 19h27. Serão 2 horas e meia ali de workshop e é apenas R$ 37,00 o investimento. Vocês vão ter acesso à gravação e ao material também por 6 meses para vocês verem a hora que quiser. Então vão agora, tá no link da bio. Já já a gente vai encerrar. Tá lá no link da bio para você fazer esse investimento em você. É um workshop prático de comunicação oratória para todos vocês que têm essa dificuldade. Deixa eu ver aqui. Nossa, a primeira pessoa que fala que a pessoa introvertida pode ser vendedora. Mas é. Você ficou impactado com isso? Deixa eu falar para vocês. Os introvertidos são até melhores vendedores. Porque o extrovertido ele é muito afobado. Ele tem a tendência de querer falar muito, ele já é empolgado. Eu sou ambivalente, tá, galera? Então eu entendo os dois lados, porque agora já tem 3 classificações na ciência. Tem a personalidade introvertida, tem o extrovertido e o ambivalente. O ambivalente é aquele que se dá bem nos dois lados. Ele é um pouco extrovertido e introvertido, mas vai depender muito do contexto. E tem ambientes, como é que eu te chamo aqui, organização e energia? Como é que eu posso te chamar? Me diz teu nome aí. Então, Silane, você diz que não tem vergonha, mas acha que nunca fica bom quando fala. Isso aí é treino, viu? É técnica. Se você acha que nunca fica bom, é por causa de quê? Me diz aqui, o que você acha que não fica bom? Porque tem muita coisa que pode estar te atrapalhando. E se você quiser, de verdade, faz esse investimento em você de R$ 37,00. Vai acontecer no dia 14 de abril. Rony, dia 14 de abril, às 19h27, eu não tenho condição de participar, mas eu quero a gravação depois do evento, eu quero o conteúdo. Eu posso me inscrever mesmo assim? Pode, porque aí você vai ter o acesso depois. Tá bom? Então aproveita, que tá R$ 37,00. Cláudia, olha nome bonito, Cláudia. Deixa eu te falar. Os melhores comunicadores do planeta, eles são introvertidos. Conhece um tal de Barack Obama? Cláudia, me diz aqui. Você conhece um tal de Barack Obama? Só me diz aqui se você já ouviu falar nesse cara aí. Eu sei que ele não é tão famoso, não, mas me diz se você conhece ele. Rony, eu já ouvi falar. Ele é introvertido. O ex-presidente, um dos ex-presidentes da maior nação ali do planeta. A gente está falando de economia, tá, galera? Eu não estou falando aqui nada de cultura ou política. Estamos falando de economia. Ele era presidente. E introvertido. E falava muito bem. E não era carismático? Carismático. Ele sabia utilizar a energia dele para os momentos certos, mas ele é mais na dele. Ele era introvertido, é introvertido. Por isso que eu digo para vocês, muita gente se impressiona. Os introvertidos, eles são excelentes vendedores. Excelentes vendedores. Por quê, professor? Agora eu vou revelar para vocês o porquê. Sabe qual é uma das técnicas? Quando eu estava ensinando muito na aula de oratória sobre vendas, sabe qual é a principal técnica de venda? São duas: escuta ativa e perguntas estratégicas. Pessoas que sabem ter escuta ativa, escutar mais do que falar, ser mais observador do que falador, e sabe fazer as perguntas certas, eu só consigo fazer as perguntas certas se eu escuto os outros. Tá ligado? Não tem como eu ser um bom perguntador se eu não sou um bom escutador. E essas duas características são mais de quem, Cláudia? Pode falar aqui para mim. Quem é que escuta mais do que fala? É o introvertido ou o extrovertido? E por escutar bem, quem é que sabe fazer boas perguntas? É o introvertido ou o extrovertido? A cabeça de vocês agora vai explodir. Tem muito introvertido. Deixa eu só fazer um joguinho aqui que deu 1 hora de live. Introvertido. Eu vou explodir agora a cabeça de vocês. Tem muito introvertido que está perdendo a oportunidade de vender porque ele acha que eu não sou de sorriso a orelha a orelha.
Claro que tem que sorrir, não pode ter cara de bunda. Mas tem gente que é introvertida e nunca tentou ser vendedor, nunca tentou vender algo porque ela acha que precisa ser extrovertida para vender, não é não. Ser introvertido é ter o poder para vender, Cláudia, porque você escuta mais. E se você sabe escutar e, consequentemente, treina a sua capacidade de fazer as perguntas certas, pronto, você vai vender. E eu te digo por mim, porque quando eu era vendedor, eu sempre sou vendedor, não digo eu era não. Nesse exato momento eu estou vendendo aqui para vocês, porque eu também estou oferecendo meus produtos e serviços. Mas quando eu era vendedor mais de, como é que eu posso dizer? Vendedor direto. Eu vendia cursos assim, vendia diretamente, já vendia de porta em porta. Eu jurava que eu precisava ser muito extrovertido. Só que chegava no meio do dia eu já não tinha mais energia. Aí eu identifiquei que é muito mais sobre eu utilizar o meu poder de introversão e escutar. Tratar bem a pessoa, ter um sorriso no rosto. Gente, sorrir para as pessoas não acredito que vai sugar toda a tua energia, né? Não vai. Um leve sorriso no rosto, tratar bem a pessoa, mas escutar. Aí eu escutava tudo, anotava ali todo o problema do meu cliente e depois sabe o que eu fazia? As perguntas estratégicas. Imagina que alguém chegava para mim e falava assim, Rony, eu quero fazer um curso de oratória e comunicação. Olha o introvertido, ele começa a ouvir. Perfeito. O Cláudia, você pode me dizer por que você está com esse interesse agora? Aí você vai falar, olha, eu estou com esse interesse agora porque eu estou com dificuldade de falar em público. Me diz mais aí, qual é esse seu problema de falar em público? Porque como ele é amplo, tem muitas coisas. Você consegue me dizer mais de maneira pontual o que é? Aí você vai falar, eu tenho medo do julgamento, eu não consigo ter técnicas para falar bem, toda vez eu perco minha linha de raciocínio. Aí eu vou só escutando, escutando. Ah, linha de raciocínio, tem medo do julgamento, tem medo que as pessoas vão pensar. Aí eu deixo o cliente falar. E eu vou só fazendo as perguntas estratégicas. Quando chega lá no fim, sabe o que eu vou fazer? Tudo aquilo que eu escutei do meu cliente. Boa noite, vai entrando, Ed. Tudo aquilo que eu escutei do meu cliente lá no final, eu vou associar tudo isso ao meu produto. Eu não vou falar para você nada que o meu produto não resolva. Então, se você disse para mim lá no início que você perdia suas ideias porque você não controla a emoção, sabe o que eu vou dizer para você? Nesse curso de oratória que você vai fazer comigo, você vai aprender técnicas para organizar seu pensamento e não dar mais o branco. Aí você fica, caramba, é o que eu preciso. Depois eu vou falar assim, ah, você me disse também que não consegue controlar suas emoções, você fica nervosa, não é? Aqui nesse curso de oratória tem uma técnica que você já consegue, no primeiro momento, controlar suas emoções e falar bem. Caramba, controlar minhas emoções, minha ansiedade, isso aí. Tá vendo só? Eu te escutei. Eu não estou falando nada de anormal. Eu estou falando aquilo que você precisa. Essa é a questão. É isso, medo do julgamento. Pronto. Cláudia, eu faço esse convite para você. Vai acontecer meu workshop no dia 14 de abril. Galera, todos vocês aqui que estão travando na comunicação, sentem que precisam se comunicar melhor, têm medo de falar em público, vão lá no link da bio. Vai acontecer no dia 14 de abril. A gente já vai encerrar essa semana o link. Então vão lá, garantam a vaga de vocês, é apenas R$ 37. Depois vocês vão ter acesso à gravação e vai ter um bônus também especial que eu vou entregar lá para vocês por apenas R$ 37. E você vai ter acesso à gravação por 6 meses. Além de fazer ao vivo ali comigo, você vai ter a gravação desse material. Vícios de linguagem, como resolver? Fica aí, João, que eu vou te responder. Fica aí na live, vou te ajudar. Ed, deixa eu ver o que você falou aqui, Ed. Eu não tenho vergonha de falar, mas fico repetindo a fala. Isso é prolixidade. Dois motivos aqui. Ed, só me diz se você ainda está comigo aqui, porque às vezes a pessoa faz a pergunta, mas ela não está aqui. Só me diz se você está aqui. Fala, eu ou estou? E João, fica aí na live, viu? Porque às vezes a pessoa faz a pergunta e ela sai, eu estou respondendo um por um ali, aí você sai, eu te dou a resposta e às vezes você saiu. Obrigado pela rosa, viu, Cláudia? Se vocês quiserem aqui, pessoal, ó, eu tenho a minha meta de rosinha, ajuda o professor aí. Eu acho que ele saiu, então eu vou pular para você. O Ed não está aqui mais, então eu vou responder você. João, me diz, você está por aí?
Diz assim, estou. João, entenda o seguinte. Primeiro, eu já vou te fazer um convite. Dia 14 de abril vai ser meu workshop. Você vai aprender diversas técnicas práticas de oratória e comunicação para se expressar melhor, falar bem em público por apenas R$ 37. Vai no link da bio. Segundo ponto que eu vou te mostrar agora aqui. Vício de linguagem, eles causam ruídos na comunicação, diminuem sua autoridade, aquele e muitas vezes isso daí acontece por diversos motivos. Um dos motivos, você está nervoso, está com medo de falar, medo do julgamento, e aí acontece o sequestro da sua emoção e você não consegue mais concentrar no que ia dizer, você só consegue concentrar no medo. E o cérebro, quando só concentra no medo, ele entra em pane. Por isso que a primeira coisa que ele faz quando entra em pane é esquecer aquilo que você ia dizer. Porque ele tenta o máximo possível economizar energia, então ele vai jogar fora todas as informações. Segundo motivo, você não tem domínio total daquilo que vai falar. Quando você não tem muita clareza e domínio daquilo que vai dizer, você acaba criando espaços entre um pensamento e outro, porque você ainda está pensando no que vai dizer em seguida. E você fica assim, E por que você fala e Porque para o seu cérebro o silêncio é ruim, só que não é. As pessoas acham que fazer um silêncio é ruim demais. Nossa, mas o silêncio é muito ruim para mim. Não é. Fazer pequenas pausas, breves pausas, é muito melhor do que você utilizar vício de linguagem, porque cria ruído. Então, o que eu preciso fazer para diminuir vício de linguagem, professor? João, a partir de hoje você precisa treinar a fazer breves pausas nos vícios de linguagem. Primeiro, tem que identificar. Eu crio consciência. O seu vício de linguagem, João, o que você já percebeu? Né, tipo é tudo. Ah, professor, eu uso tudo que é tipo de linguagem. Primeiro, cria consciência. Começa a escutar os áudios que você enviou recentemente para alguém. Você vai começar a observar um padrão. Né, tipo assim. Anota esses vícios e depois você vai fazer uma breve pausa. Você vai ter que se forçar a fazer breves pausas no lugar do vício de linguagem. Tá anotando aí? Eu é tudo. Ei, tá, Cláudia, você tem que estar no workshop, Cláudia, R$ 37. Bora lá, bora lá. Vai acontecer dia 14 de abril, não perde essa oportunidade, não. Então, quando você... Ah, é a Jaciana, ó. Desculpa, eu já tô confundindo aqui. Cláudia é outra aqui, né? Foi mal, tem que memorizar porque aqui só tá tempero raiz, aí fica ruim. Então, você tem que começar a fazer essas pausas no lugar do vício de linguagem. Ah, a Cláudia aqui é do Organização Energia, acertei? É a Jaciana do tempero e a Cláudia da energia. Pronto, agora eu vou. Tá vendo que isso é uma técnica, viu, galera? Isso é uma técnica, inclusive, que eu ensino os meus alunos para memorizar nomes. É a Jaciana do tempero e a Cláudia da energia. Então, deixa eu aqui falar para vocês o que eu estava falando sobre vício de linguagem. Primeiro eu identifico o vício, depois eu uso pausas. Eu vou fazer um exemplo agora para você. Imagina que eu quero falar sobre comunicação oratória. Eu quero fazer um convite para vocês sobre o workshop. Eu começo assim, pessoal, eu quero fazer, né, um convite para vocês do workshop que eu vou fazer agora dia 14 de abril, né? Tá vendo só? Eu utilizo, ao invés de eu fazer a pausa, eu utilizo o vício de linguagem porque eu preciso pensar. E o cérebro age assim, ó, joga qualquer coisa aí, qualquer ruído, para as pessoas não perceberem que você está pensando. Mas só que nessa questão, quando eu falo né, tipo, é pior ainda, porque cria ruído. Vai chegar um momento que as pessoas não vão suportar ouvir você. Agora eu vou utilizar a pausa no lugar do vício. Olha como vai mudar. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês. É para o meu workshop de oratória, que vai acontecer no dia 14 de abril. E vai ser às 19h27, para você aprender diversas técnicas práticas e melhorar sua comunicação. Galera, quanto tempo durou uma breve pausa? Não durou muita coisa. Só que as pessoas que têm medo do silêncio, elas preferem ficar fazendo barulho. Aí parece até que você está sem cérebro. Faz pausa.
Pegou aí, João? Me diz aqui, Rony, peguei a dica. Só que no início você precisa treinar muito, fazer essas pausas até o seu cérebro memorizar aquilo. Qual é o meu conselho? Toda vez que você perceber, por isso que tem que criar consciência, toda vez que você perceber que vai para falar um você vai fazer, vai se segurar e vai fazer a pausa. Fechado? É muito treino. É muito treino, Jaciana. Treino, treino, treino. Oratória não é dom, não. Só que vocês precisam estar dispostos a treinar muito. Eu treinei muito, viu, galera? Na oratória e na comunicação, eu posso dizer para vocês que eu treinei e muito, repeti e muito. Porque vocês que estão entrando aqui agora, não sei se a maioria que é a primeira live, eu era muito tímido. Eu era muito travado para falar em público. Eu não conseguia falar meu próprio nome. Eu quase fui reprovado na escola porque eu fugia de responder a lista de chamada. Eu tinha tanto medo que eu não respondia a lista de chamada. Eu fugia nesse momento. Eu tinha vergonha de falar presente, professor. Eu travava, era um tormento para mim. Eu odiava esse momento. Não gostava. Eu preferia pegar uma escada a ter que pegar elevador. Elevador era um tormento para mim, porque eu ficava imaginando, nossa, vai entrar alguém novo, vai entrar alguém novo, e eu preciso dizer oi, bom dia. E eu travava para falar oi, bom dia. Eu travava para falar olá, tudo bem. E olha eu aqui, hoje sou professor de oratória. Eu treino diversos profissionais para falarem bem em público, e muitos deles não fazem ideia de que eu era travado para isso. Professor, você venceu do dia para a noite a sua timidez, a sua trava? Não. Até hoje, se eu não tomar cuidado, eu travo muito. Se eu não tomar cuidado, a timidez ela vai querer me roubar de novo. Eu sempre fico treinando, treinando, treinando. Galera, eu queria ter o dom, sabe? Eu queria que comunicação oratória fosse dom e eu fosse agraciado com esse dom. Mas não fui agraciado com dom nenhum. Eu tive que treinar muito. E hoje você me vê aqui falando e pensa assim: ah, esse professor aí, ele só fala esses conceitos pra gente porque para ele é fácil. Ele fala, ele tem dom. Não tenho dom, não. Eu treinei muito para chegar onde eu estou aqui. E é muita repetição. E eu comento isso com vocês porque eu quero que vocês entendam que vocês não precisam de dom, não. Vocês não precisam esperar que algum dom divino caia do céu. Você pode hoje decidir mudar sua comunicação e treinar muito. Dá para treinar sozinho? Claro, Alexandre. A minha vida inteira eu fui treinando sozinho. Claro que eu vou te dar um conselho. Se eu tivesse condições antes, porque antes eu não tinha condição financeira, Alexandre. Se eu tivesse condições antes, quanto mais rápido você investir em um mentor, em um curso, em um professor que possa te treinar, é melhor ainda, porque você vai evitar quebrar muita cabeça, sabe? Vai evitar muito. Eu mesmo tive que demorar o dobro, o triplo de muitas pessoas, porque eu não tinha acesso a conhecimento, eu não tinha como treinar, eu não tinha conteúdo, eu não tinha professor para me ajudar. Se você consegue fazer um investimento, faz logo. Faz logo. Ó, inclusive, dia 14 de abril eu vou fazer um workshop prático. Eu vou ensinar diversas técnicas só para você aplicar lá no workshop e já aplicar no seu dia a dia. Se você tem condição de fazer um investimento de R$ 37, é o meu workshop. Vai lá, vai acontecer dia 14 de abril. Professor, eu não tenho essa condição. Eu tenho mesmo assim condição de aprender sozinho, treinar sozinho. Tem sim, Alexandre. Hoje tem a internet. Olha, você está me vendo aqui ensinando as pessoas. Você tem acesso a conhecimento gratuito. Eu não vou aqui falar para você, Alexandre, não tem condição. Só treinando comigo aqui você. Não, tem conteúdo gratuito. Você consegue gratuitamente. Agora, se você quiser, eu gostei do professor Rony, eu gostei da sinceridade dele, eu quero aprender com ele tem técnicas que podem me ajudar. Faz aqui no workshop, é R$ 37. Não sei quando eu vou mais repetir esse workshop, tá, galera? Eu não tenho mais um prazo. O último workshop que eu fiz ao vivo, ele aconteceu em 2024. Porque eu tenho mentoria, eu tenho outros treinamentos, eu não tenho tempo para ficar fazendo o tempo inteiro workshop aqui. Eu bem que queria, mas não tenho condição de fazer o tempo inteiro workshop. Então vai lá, Alexandre. O professor não tem condição de investir agora. Pega algo gratuito, vê minhas lives aqui, veja algum vídeo lá nas outras redes que eu não posso citar aqui, né? Porque senão eu levo bloco. Vai em outras redes, faz isso. Conhecimento tem à vontade aí e dá para treinar sozinho. Sim, eu treinei sozinho boa parte da minha vida. Depois eu fiz curso de oratória. Quando eu comecei a ter dinheiro no bolso, aí eu fiz curso de oratória, eu fiz teatro também.
Então, eu fiz vários treinamentos. E eu tenho muito certificado de oratória e comunicação que eu fiz. Dá para fazer. Fechado? Vai lá. Hoje o mundo é tão abundante, Alexandre, que você consegue acesso a tudo que é tipo de conhecimento. Até os ruins. Professor, eu quero fazer esse workshop. Aí clica no link da bio, Alexandre. Vai ser muito bom. Vai ser dia 14, às 19h27. Eu vou colocar muitos exercícios para vocês colocarem a mão na massa. Vocês vão fazer diversas práticas de oratória e comunicação para já destravar o medo de falar em público e falar bem, viu? E vocês ainda vão ter acesso à gravação e ao conteúdo, ao material. Então vai ser muito bom. É só você acessar, estudar ali o que eu ensinei, aplicar. Vocês vão aplicar comigo no workshop, mas depois você vai ver a gravação para treinar ainda melhor e aplicar no seu dia a dia. Quanto é, professor? R$ 37, Alexandre. O link está na bio. Vendas também o quê? Você vai ter no workshop? Ou você fala se dá para aprender vendas sozinho? As técnicas que eu vou ensinar nesse workshop, ele é para você vencer o medo de você falar em público, seja aqui no digital ou no presencial, e você se comunicar melhor. Consequentemente, vai afetar as suas vendas. Se você é vendedor ou precisa vender melhor, as técnicas de oratória ajudam muito para você falar melhor. As técnicas de oratória te ajudam a se comunicar com confiança. Por exemplo, eu vou ensinar vocês técnicas para controlar o nervosismo, organizar o pensamento e você falar com mais confiança. Isso afeta diretamente a venda. Agora, se você está me perguntando assim, tem como eu aprender vendas sozinho? Tem. Mas a melhor maneira de você aprender vendas é vendendo, viu? Tem que vender. Eu mesmo agora, eu já fui muito vendedor de porta em porta, já vendi produto de... Vocês lembram da... Acho que ainda existe até hoje. Vocês lembram da Rinodê? Já vendi Rinodê, já vendi produtos de porta em porta, já vendi cursos e muitos cursos, venda direta. E hoje eu uso toda essa habilidade de venda para vender meus próprios produtos e serviços. Então, venda se aprende vendendo. Só que, claro, enquanto você está vendendo, vai estudando, vai lendo, vai aplicando, vai fazendo cursos de vendas, técnicas de venda, curso de oratória. O curso de oratória te ajuda muito. Depois que eu fiz curso de oratória, eu comecei a melhorar minha oratória. Na verdade, antes mesmo de entrar no campo das vendas, Alexandre, eu já tinha feito oratória, eu já tinha treinado muito a minha comunicação. Então, facilitou muito as vendas para mim, porque eu já era mais desenrolado. Eu já falava melhor, as pessoas paravam para me ouvir. Caramba, ele fala bem. Não é falar difícil, tá? Mas um vendedor que ele tem confiança na fala, ele vende melhor. Não é ser tagarela, porque vendedor escuta mais do que fala. Eu aprendi isso fazendo, viu? Eu achava que vendedor era o tagarela. Eu tenho que falar, falar, falar. Quanto mais eu falar, não, não, não. Escutar. Isso é uma técnica de oratória também, saber escutar. Só que no momento que eu falava, Alexandre, eu falava com confiança. E isso eu devo à oratória. Eu falava bem, com confiança, com convicção, não ficava perdendo a linha de raciocínio, não. Tinha sempre a linha de raciocínio muito clara, então a oratória ajudou muito na minha venda. Mas a venda é muito mão na massa. E eu te digo isso porque eu tenho essa propriedade para falar. Eu fico feliz por isso, porque eu tenho propriedade para falar. Eu já fui vendedor de porta em porta, galera. Se vocês suportam o inferno do sol, do chão, da chuva, de vender de porta em porta, da raiva dos outros, se você suporta tudo isso vendendo de porta em porta, o que é vender na internet? Pelo amor de Deus, né? Tô aqui de boa, tranquilo, na minha casa, sem pegar sol, sem descascar a minha pele. Se eu fiz isso na rua, eu não consigo vender aqui no digital. Tá bom, duvido. Aí hoje eu utilizo as técnicas de venda para mim, porque agora eu sou professor de comunicação oratória e eu ofereço os meus produtos e os meus serviços. Tá vendo só? Galera, eu vou sair daqui a pouco e eu já quero fazer o convite para você porque em breve, de verdade, a gente vai tirar o link lá da bio, porque já está encerrando a inscrição. E a gente vai fazer eu vou fazer o workshop no dia 14 agora, terça-feira. Quero você lá. Se você quer destravar sua comunicação, aprender técnicas mão na massa, eu não vou enrolar vocês. Eu gosto de ensinar oratória fazendo. Eu não gosto de ficar ensinando teoria demais e você não aplicar. No meu workshop você aplica, você entende a técnica e aplica. Olha aqui, a Cláudia, já associei, Cláudia, não erro mais não.
A Cláudia, ela disse, vou estar lá. Perfeito. Clica no link da bio. Professor, como é que eu entro nesse workshop? Clica no link da bio. Lá é só você rolar a tela que vai ter... Já está tudo explicado o que você vai receber ali, qual é o conteúdo que você vai aprender. E aí lá embaixo você coloca seus dados para fazer a compra. R$ 37,00. Vou sair aqui, galera. Um abração para vocês. Amanhã é o quê? Sexta-feira? Quinta? Eu tô perdido. Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã, quinta-feira, estarei aqui com vocês. Fechado? Um grande abraço e até mais.